Você sabe a diferença na Itália entre casamento, união civil e união de fato? Embora as pessoas confundam com muita frequência, esses três institutos têm características bem distintas segundo a lei italiana. O vídeo de hoje pode parecer um pouco técnico, mas é inevitável tocar no âmbito jurídico para poder diferenciar esses três institutos. Mas se você vive na Itália e está pensando em juntar as escovas de dentes, eu asseguro que saber diferenciar casamento, união civil e união de fato pode salvar a sua vida na Itália. Então confie em mim e assiste esse vídeo até o final, você vai se surpreender. E é lógico, antes de começar a falar sobre as diferenças, eu vou pedir para você dar um like nesse vídeo e se inscrever no canal. Se inscrever no canal pode salvar a sua vida na Itália. Vamos começar diferenciando os três institutos pela terminologia. Vamos lá. Casamento. Segundo o artigo 29 da Constituição Italiana, casamento é fundado na igualdade moral e jurídica dos cônjuges, com limites estabelecidos por lei para garantir a unidade familiar. Ou seja, o casamento é a união entre homem e mulher com o objetivo de formar família. União civil é a união de pessoas do mesmo sexo. Portanto, não existe casamento na Itália de pessoas do mesmo sexo. Você pode até chamar de casamento de pessoas do mesmo sexo, casamento gay, etc, etc. Mas, juridicamente falando, a terminologia correta é união civil. E união de fato, que é a união de duas pessoas adultas unidas permanentemente por laços emocionais de casal e assistência moral, e essas duas pessoas não podem ter vínculo ou relação de parentesco entre si, nem de adoção, nem de casamento e nem de união civil. A união de fato geralmente é confundida com a união estável no Brasil. Cuidado, os direitos envolvidos são diferentes. A união de fato italiana reconhece menos direitos do que a união estável brasileira. Fica atento. Daiane, você falou que não pode ter vínculo de casamento na união de fato. É óbvio, porque se elas tiverem vínculo do casamento, elas serão casadas, certo? Sim, mas eu tô me referindo ao vínculo matrimonial com outra pessoa. Por exemplo, se a pessoa é separada e não divorciada e quiser se unir de fato a uma outra pessoa, ela não pode. Isso porque na Itália a união de fato tem que ser registrada. Esse procedimento é feito através do oficial do Estado Civil do Comune e eu vou falar sobre isso daqui a pouquinho. Bom, agora que você já sabe a diferença terminológica das três, vamos aprofundar cada uma delas de acordo com as matérias específicas. Primeira diferença diz respeito ao sexo. O casamento só pode ser contraído por pessoas de sexos diferentes, homem e mulher. Já a união civil é um instituto válido para casais do mesmo sexo. E a união de fato pode ser estabelecida tanto para relações heterossexuais quanto para relacionamentos entre pessoas do mesmo sexo. Segunda diferença, quanto ao procedimento. No casamento, é previsto um procedimento que envolve a publicação com o objetivo de identificar a oposição ao casamento, que é a tal da habilitação ao casamento, e o procedimento na Itália é muito parecido com aquele do Brasil. A união civil não prevê essa formalidade e pouco se importa se existe ou não oposição à união. O casal unido civilmente tem só que apresentar uma declaração ao oficial do Estado Civil do Comune na presença de duas testemunhas. Nesse caso, o oficial do comune vai fazer um registro inserindo os dados pessoais do casal e das testemunhas, além das informações sobre residência, regime patrimonial escolhido. Outra diferença com o casamento em relação ao procedimento é que no casamento, os menores de idade entre 16 e 18 anos podem obter uma autorização judicial para se casar. Já a união civil é válida só para maiores de 18 anos. Com relação à união de fato, como eu já mencionei antes, vai ser preciso registrar essa união no comune. Esse registro é obrigatório. Tá? No momento de fazer o procedimento, o casal tem que regulamentar a residência na gráfica de ambos, especificando que se trata de uma coabitação e ambos vão fazer parte do mesmo núcleo familiar. Aqui eu acabei de mencionar dois assuntos muito importantes: a residência na gráfica e o núcleo familiar. Faço só uma parênteses para explicar duas coisinhas.
Para quem não sabe, a residência na gráfica é uma residência formal registrada no Comune. Assim, na Itália, tudo gira em torno da sua residência. Se você não tiver residência na gráfica, você não tem acesso ao médico de base, não consegue nem matricular filho na escola, por exemplo. Enfim, é um requisito muito importante na Itália. Por isso que o casal de fato precisa regulamentar a questão da residência do casal. Outra coisa que eu queria esclarecer nessa parênteses que eu abri é a questão do núcleo familiar. Quando você estabelece uma residência na Itália e no endereço residem outras pessoas, você precisa indicar se você faz parte ou não daquele núcleo familiar. Por exemplo, meu marido e minha filha fazem parte do meu núcleo familiar, mas 2 amigos que dividem apartamento, por exemplo, não vão fazer parte do mesmo núcleo. E por que isso é importante? Porque o núcleo familiar incide na questão da renda familiar e na tributação. Enfim, era só para dizer que são 2 coisas muito importantes, mas eu não vou me aprofundar aqui nesse vídeo porque senão vai ficar muito longo. Diferença número 3, quanto ao patrimônio. Do ponto de vista econômico, o casamento e a união civil são semelhantes. Isso quer dizer que os casais civilmente unidos estão automaticamente sujeitos ao regime de comunhão de bens, a não ser que pactuem um outro regime de bens. Em ambos os casos, matrimônio e união civil, o casal é obrigado a contribuir para as necessidades comuns e ambos estão sujeitos às regras de sucessão. Já na união de fato, o casal pode estabelecer por escrito as relações financeiras através de um acordo elaborado por advogado ou por tabelião. Nesse caso, não há direito de sucessão. Você está vendo que a união de fato italiana é diferente da união estável brasileira? Diferença número 4, quanto aos impostos e pensões. No casamento e na união civil, os casais têm mesmo tratamento tributário e previdenciário, como, por exemplo, dedução fiscal para dependentes, alimentos, pensão em caso de morte de um dos cônjuges, etc, etc. Com uma pequena diferença entre os dois. Como a união civil não prevê a adoção de filhos, os cônjuges da união civil não vão ter acesso aos benefícios de maternidade ou paternidade ou auxílio família. Já na união de fato não tem vínculo previdenciário. Olha, eu não quero julgar, já julgando, mas a união de fato na Itália me parece ser mais fraquinha. Diferença número 5, quanto ao sobrenome. No casamento, em via de regra, a esposa mantém o nome de solteira. Na união civil, o casal, estranho dizer o casal, né? Porque casal é de casamento. Os sócios podem adquirir um sobrenome em comum desde que apresentem uma declaração expressa. Teve uma decisão importante na Suprema Corte italiana que estabeleceu que, sim, o casal unido civilmente pode ter um sobrenome em comum, mas não é possível alterar o sobrenome de nascimento dos cônjuges no registro de nascimento. No máximo, o sobrenome escolhido pode ser mencionado através de uma anotação no registro civil. E o casal de fato, adivinha? Mantém o próprio sobrenome. Diferença número 6, quanto aos filhos. No casamento, os filhos nascidos da união matrimonial são considerados filhos de ambos os cônjuges. O casal casado também pode adotar. Já na união civil, não é prevista adoção. As crianças nascidas serão filhos apenas dos pais biológicos. Na união de fato, o filho biológico de ambos, no caso de casal heterossexual, vai ser filho dos dois. Se for casal homossexual, vai ser filho só do genitor biológico. Com relação à adoção de filhos, embora a lei vede a adoção por casal de fato, a jurisprudência atual tem entendido que a adoção é permitida ao casal de fato nos casos em que se comprove a convivência por pelo menos 3 anos e haja um compromisso com o casamento. Portanto, casal hétero. Diferença número 7, quanto à separação e o divórcio. Para se divorciar na Itália, os casais unidos em matrimônio precisam passar pela separação, tá? Então, são 2 procedimentos. Primeiro se separa e depois se divorcia. Já o casal unido civilmente, que é o casal homossexual, pode ter acesso ao divórcio direto, sem passar pela separação. Também existe uma outra diferença no divórcio.
Ao contrário da união matrimonial, a dissolução da união civil não pode ter como causa a não consumação da relação. Já na união de fato, não é previsto nenhum procedimento semelhante à separação ou divórcio. O casal de fato, cuja união foi registrada no Comune, tem que apresentar um ato por escrito requerendo a dissolução da união de fato. Seja esse requerimento unilateral, feito só por um dos cônjuges, ou de comum acordo. E aí? Ficou mais clara a diferença entre os três? É lógico que as diferenças não param por aí, mas eu acredito que eu citei pelo menos as principais. E se eu estiver esquecendo de mencionar alguma, deixa aqui nos comentários, tá? Eu vou ficando por aqui. Um bacio a tutti e alla prossima!